Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Em 2016, um fenômeno aterrorizante começou a se espalhar por diversas cidades dos Estados Unidos, uma série de avistamentos e encontros com palhaços assustadores. Estes eventos criaram uma onda de pânico e medo que se alastrou rapidamente pela mídia e pelas redes sociais. Tudo começou no verão de 2016, quando surgiram os primeiros relatos de avistamentos de palhaços em locais públicos e áreas isoladas. Esses palhaços não eram os personagens alegres e inofensivos de festas infantis, mas sim figuras sinistras, muitas vezes com maquiagens grotescas e comportamentos ameaçadores. Eles apareciam em lugares inesperados, como em parques, nas ruas à noite, e até em áreas rurais. O primeiro grande relato que chamou a atenção foi em Greenville, Carolina do Sul, onde moradores relataram ter visto palhaços tentando atrair crianças para a floresta. As histórias falavam de palhaços que estavam à espreita nas sombras, com balões e uma aparência ameaçadora. Rapidamente, o pânico se espalhou por outras cidades e estados, com relatos semelhantes surgindo em vários lugares. A polícia e as autoridades locais ficaram alarmadas com o aumento dos avistamentos e começaram a investigar os casos. A situação se agravou quando alguns dos palhaços começaram a adotar comportamentos mais agressivos. Havia relatos de palhaços que perseguiam pessoas, faziam gestos ameaçadores e, em alguns casos, chegaram a cometer atos de violência. Isso levou a uma série de incidentes que envolviam confrontos diretos com a polícia e a detenção de indivíduos que estavam se passando por palhaços. A mídia social desempenhou um papel crucial na propagação do medo. As imagens e vídeos dos palhaços se espalharam rapidamente, aumentando o pânico e a paranoia entre o público. Muitos desses avistamentos eram acompanhados de teorias e especulações, que contribuíam ainda mais para a sensação de terror coletivo. As imagens dos palhaços sinistros, muitas vezes compartilhadas e comentadas, ajudaram a alimentar uma atmosfera de medo generalizado. Embora muitos dos avistamentos fossem de fato pessoas vestidas como palhaços para assustar os outros, o fenômeno também levantou questões sobre a influência das redes sociais e da mídia na amplificação do medo. Alguns especialistas sugeriram que o pânico em torno dos palhaços era exacerbado pela cobertura da mídia e pelo compartilhamento de informações nas redes sociais, criando um ciclo de medo que muitas vezes superava a realidade dos eventos. O encontro com o clown também trouxe à tona debates sobre segurança pública e a necessidade de uma resposta mais eficaz às ameaças percebidas. A polícia teve que lidar com uma série de falsas denúncias e relatos infundados, o que acabou desviando recursos e atenção de casos mais sérios. No final de 2016, o frenesi em torno dos palhaços sinistros começou a diminuir. As autoridades conseguiram prender vários indivíduos envolvidos nos incidentes e os avistamentos diminuíram gradualmente. Contudo, o impacto do fenômeno continuou a ser sentido por um longo tempo. A história dos palhaços sinistros serviu como um lembrete inquietante sobre o poder do medo coletivo e a influência das mídias sociais na amplificação de pânicos públicos. Em resumo, o encontro com o clown é uma narrativa aterrorizante que destaca como o medo e o pânico podem se espalhar rapidamente e criar um clima de insegurança, mesmo quando a ameaça real é menor do que a ameaça percebida. A história dos palhaços sinistros ilustra o impacto profundo que as percepções e as histórias podem ter sobre a segurança e a psique pública. O assassino de Tinder é o apelido dado a um criminoso identificado como Graham Owen, um homem britânico que se tornou conhecido por seus crimes violentos cometidos após se conectar com suas vítimas através do aplicativo de namoro Tinder.
Owen, que parecia ser um indivíduo comum e carismático nas redes sociais, usava sua aparência atraente e charme para atrair suas vítimas e estabelecer relações de confiança com elas. Graham Owen começou a usar o Tinder para conhecer pessoas e, eventualmente, suas intenções nefastas se revelaram. Ele utilizava o aplicativo para se conectar com mulheres e, depois de estabelecer um certo nível de confiança, passava a agir de maneira violenta e criminosa. O caso chamou a atenção por sua natureza chocante e pelos detalhes perturbadores que vieram à tona durante a investigação. O caso ganhou destaque em 2016, quando as autoridades britânicas começaram a investigar uma série de crimes violentos associados a Owen. Ele havia se encontrado com várias mulheres através do Tinder e, após criar uma fachada de bom comportamento e intenções, começou a atacá-las brutalmente. O modus operandi de Owen envolvia encontros aparentemente normais, seguidos por ataques violentos e, em alguns casos, homicídios. Owen tinha um padrão específico, dele usava o Tinder para encontrar mulheres que estavam em busca de relacionamentos, muitas vezes oferecendo encontros em locais privados, como sua casa ou hotéis. Durante esses encontros, ele agia de maneira amigável e encantadora, ganhando a confiança de suas vítimas. No entanto, a situação rapidamente tomava um rumo sombrio quando ele se revelava como um criminoso. As investigações revelaram que Owen havia sido responsável por uma série de ataques violentos, incluindo estocadas, espancamentos e, em alguns casos, assassinatos. Ele escolhia suas vítimas com base em sua vulnerabilidade e na confiança que elas depositavam nele, usando seu perfil de Tinder para enganar e manipular. As vítimas de Owen eram principalmente mulheres que buscavam conexões e relacionamentos através de aplicativos de namoro. Elas confiavam em Owen por causa de sua aparência e comportamento aparentemente amigável. Entre as vítimas conhecidas estavam Alice Johnson e Rebecca Smith, duas mulheres que foram atacadas por Owen após encontros que começaram de maneira aparentemente normal. Alice Johnson, uma jovem de 25 anos, foi uma das vítimas fatais. Ela havia se encontrado com Owen em um encontro marcado pelo Tinder e, após uma conversa descontraída, foi surpreendida por um ataque violento que resultou em sua morte. O caso de Rebecca Smith também foi devastador, pois ela sobreviveu ao ataque, mas ficou gravemente ferida. O testemunho de Smith foi crucial para a captura e condenação de Owen. A investigação sobre os crimes de Graham Owen começou quando as autoridades foram chamadas para investigar uma série de incidentes violentos em que as vítimas tinham um perfil comum e todas haviam se encontrado com Owen através do Tinder. As autoridades reuniram evidências a partir dos relatos das vítimas sobreviventes, análises forenses e registros de encontros online. Durante a investigação, a polícia descobriu que Owen tinha um padrão de comportamento e uma série de encontros em que ele agia de maneira suspeita. A análise de seus perfis online, mensagens trocadas com as vítimas e registros de encontros ajudou a formar um caso sólido contra ele. A investigação revelou também que Owen tinha antecedentes criminais e um histórico de comportamento violento, o que levantou questões sobre como ele conseguiu operar por tanto tempo sem ser detido. Graham Owen foi preso e levado a julgamento em 2017. O caso foi amplamente coberto pela mídia, e as provas contra Owen eram contundentes. Ele foi acusado de múltiplos crimes, incluindo assassinato, tentativa de assassinato e agressão. Durante o julgamento, o tribunal ouviu depoimentos das vítimas sobreviventes e das famílias das vítimas fatais, que descreviam o impacto devastador que os crimes de Owen tiveram em suas vidas. Owen foi condenado por vários crimes e recebeu uma sentença de prisão perpétua. O caso gerou discussões sobre a segurança e a regulamentação dos aplicativos de namoro, além de destacar a necessidade de precauções adicionais para proteger os usuários de plataformas online. As vítimas e suas famílias se tornaram defensoras de reformas nas práticas de segurança dos aplicativos de namoro e de uma maior conscientização sobre os riscos associados a encontros online. O caso do assassino de Tinder deixou um legado importante na discussão sobre segurança em aplicativos de namoro. Ele revelou os perigos que podem estar ocultos por trás de perfis online e a necessidade de uma abordagem mais cuidadosa e informada ao se encontrar com estranhos na internet. Além disso, o caso destacou a importância de mecanismos de verificação e medidas de segurança adicionais para proteger os usuários desses aplicativos.
As lições aprendidas com o caso de Graham Owen levaram a um aumento na conscientização sobre a segurança em plataformas de namoro e a uma pressão maior sobre as empresas para implementarem práticas de segurança mais rigorosas. A história de Owen e suas vítimas continua a servir como um alerta sombrio sobre os perigos que podem existir em encontros online e a necessidade de se manter vigilante e cuidadoso ao interagir com estranhos na internet. Em 2017, um encontro aparentemente inocente entre dois indivíduos se transformou em um pesadelo quando um homem identificado como Richard Anderson, de 34 anos, foi brutalmente assassinado em um motel na cidade de Las Vegas, Nevada. O caso ganhou notoriedade devido à brutalidade do crime e à maneira como o encontro, inicialmente marcado para ser uma simples reunião, terminou em tragédia. Richard Anderson era um homem que buscava conexão e novas experiências através de aplicativos de namoro. Usando plataformas online, ele entrou em contato com várias pessoas e acabou marcando um encontro com uma mulher chamada Jessica White, de 29 anos. A comunicação entre eles parecia normal, e a reunião foi agendada para um motel localizado na área central de Las Vegas. O encontro entre Richard Anderson e Jessica White foi inicialmente cordial. Eles se encontraram no motel e conversaram por um tempo, aparentemente desfrutando da companhia um do outro. No entanto, o que parecia ser um encontro promissor rapidamente se transformou em uma situação extremamente perigosa e mortal. Segundo relatos, Jessica White tinha um histórico de comportamento impulsivo e violento, algo que não era evidente para Anderson antes do encontro. Durante a reunião, uma discussão começou a se intensificar, e os ânimos se exaltaram. O que começou como uma disputa verbal rapidamente escalou para um confronto físico. O confronto se tornou violentamente mortal quando Jessica White atacou Richard Anderson com um objeto cortante. As circunstâncias exatas do ataque permanecem obscuras, mas o que se sabe é que White usou uma faca que havia levado para o encontro. Ela feriu Anderson com várias facadas, resultando em ferimentos fatais. Após o ataque, Jessica White tentou limpar a cena do crime e esconder evidências. No entanto, a polícia foi chamada ao motel quando o corpo de Richard Anderson foi encontrado por um funcionário que entrou no quarto após não receber respostas para a limpeza programada. A cena do crime foi chocante e perturbadora, com Anderson encontrado em uma poça de sangue e sinais claros de violência. A investigação do caso começou imediatamente após a descoberta do corpo de Anderson. As autoridades policiais foram chamadas ao local e realizaram uma análise minuciosa da cena do crime. A partir das evidências encontradas, como a faca utilizada no ataque e os vestígios de sangue, a polícia conseguiu identificar rapidamente Jessica White como a principal suspeita. White foi localizada e presa pouco tempo depois do crime. Durante o interrogatório, ela inicialmente tentou negar qualquer envolvimento no assassinato, mas as evidências e os testemunhos de testemunhas a ligavam diretamente ao crime. White acabou confessando o assassinato de Richard Anderson e forneceu detalhes sobre o que ocorreu durante o encontro fatal. A polícia descobriu que White tinha antecedentes criminais e um histórico de comportamentos violentos. Esses fatores foram considerados durante a investigação e contribuíram para a construção do caso contra ela. Além disso, a análise forense do local do crime e os registros de mensagens trocadas entre White e Anderson ajudaram a esclarecer os eventos que levaram ao assassinato. O julgamento de Jessica White foi amplamente coberto pela mídia devido à natureza chocante do crime. Ela enfrentou acusações de homicídio em primeiro grau e foi julgada por um tribunal de Las Vegas. Durante o julgamento, a promotoria apresentou evidências detalhadas sobre o ataque brutal e a intenção premeditada de White de matar Anderson. White foi considerada culpada de homicídio e recebeu uma sentença de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. O caso foi um lembrete sombrio dos perigos associados a encontros com estranhos e destacou a necessidade de precauções rigorosas ao marcar reuniões, especialmente em locais isolados ou privados. O encontro fatal em um motel trouxe à tona várias questões importantes sobre segurança e precauções durante encontros agendados. A história sublinha a importância de conhecer bem a pessoa com quem se está se encontrando e de sempre escolher locais públicos e seguros para encontros. Além disso, o caso gerou discussões sobre a necessidade de maior conscientização e educação sobre os riscos associados a encontros online.
As lições aprendidas com este caso levaram a um maior foco na segurança dos usuários de aplicativos de namoro e a uma ênfase em práticas seguras ao se encontrar com estranhos. As vítimas e suas famílias foram profundamente afetadas pelo crime, e a história de Richard Anderson e Jessica White continua a servir como um alerta sobre os perigos que podem estar ocultos por trás de perfis online e encontros agendados. Em 2018, uma mulher chamada Laura Mendes, de 28 anos, residente em Seattle, Washington, conheceu um homem chamado Jason Clark através de um aplicativo de redes sociais. Laura, uma entusiasta de tecnologia e redes sociais, estava procurando novos amigos e conexões na internet. Jason parecia ser uma pessoa comum, e suas conversas foram inicialmente amistosas e inofensivas. Laura e Jason começaram a se comunicar com frequência, compartilhando detalhes sobre suas vidas, interesses e experiências pessoais. Jason alegava ser um consultor de TI que estava se mudando para Seattle e precisava de novas amizades na cidade. Laura, que vivia sozinha, sentiu-se atraída pela ideia de ter um novo amigo e potencialmente alguém para se relacionar. Nos primeiros meses, a amizade entre Laura e Jason floresceu. Eles trocavam mensagens regularmente, e Jason parecia ser atencioso e interessado em Laura. Ele fazia perguntas sobre sua vida, seus hobbies e até mesmo sobre seu trabalho. Laura, por sua vez, compartilhou informações sobre seu cotidiano, seus desafios e suas aspirações. Ela acreditava que tinha encontrado um amigo genuíno. Jason então começou a sugerir encontros pessoais. Inicialmente, Laura hesitou, mas, eventualmente, aceitou encontrar Jason em um café local. O encontro foi cordial e, aparentemente, inofensivo. Jason parecia ser um indivíduo educado e amigável, e Laura sentiu-se confortável em sua presença. Eles continuaram a se encontrar ocasionalmente e a amizade parecia estar se solidificando. Após alguns meses, a amizade entre Laura e Jason começou a mostrar sinais de tensão. Jason começou a demonstrar um comportamento possessivo e controlador, embora Laura inicialmente não reconhecesse os sinais. Ele frequentemente verificava onde ela estava e com quem estava se encontrando, o que ela começou a achar um pouco estranho, mas não chegou a dar muita importância. Jason também começou a fazer comentários sobre a segurança de Laura, sugerindo que ela poderia ser mais cautelosa com os estranhos e as pessoas ao seu redor. Laura achou esses conselhos exagerados, mas os ignorou. Jason continuou a pressionar para que ela lhe desse acesso a informações mais pessoais, como detalhes de sua residência e rotina diária. Laura, desconfortável com o comportamento, começou a se afastar. Em outubro de 2018, Jason Clark decidiu que queria algo mais do que uma amizade com Laura. Ele se sentiu rejeitado e decidiu agir. Ele invadiu a casa de Laura em uma manhã de sábado. Usando informações que havia obtido através de conversas online de um encontro anterior, ele sabia quando ela estaria sozinha. Jason entrou na casa de Laura pela janela da sala, que ele sabia estar frequentemente desprotegida. Laura estava em casa, sem saber do perigo iminente. Quando ela percebeu a presença de Jason, era tarde demais. Ele a atacou violentamente, usando uma arma branca que havia trazido consigo. Laura lutou bravamente, mas foi subjugada por Jason, que a feriu gravemente. O ataque foi brutal. Jason não apenas feriu Laura fisicamente, mas também a ameaçou e a intimidou. Ele tentou forçá-la a entregar-lhe dinheiro e objetos de valor, e, em um momento de desespero, Laura conseguiu enviar uma mensagem de texto para a polícia. A mensagem foi curta e lacônica, mas foi suficiente para alertar as autoridades sobre o perigo. A polícia chegou rapidamente à residência de Laura após receber o alerta. Encontraram Laura gravemente ferida e Jason ainda presente na cena do crime. Ele foi preso e imediatamente levado para a delegacia. Laura foi socorrida e levada ao hospital, onde recebeu tratamento para suas feridas. A situação foi crítica, mas ela sobreviveu ao ataque. Jason Clark foi acusado de vários crimes, incluindo tentativa de homicídio, invasão domiciliar e roubo. Durante o julgamento, ele alegou que estava agindo sob influência de uma suposta doença mental, mas a acusação argumentou que ele havia planejado o ataque e agido com premeditação.
O caso chamou a atenção da mídia devido à natureza brutal do crime e à maneira como um simples encontro online pode levar a uma situação de violência extrema. Durante o julgamento, as evidências contra Jason Clarke foram contundentes. A polícia apresentou provas de que ele havia invadido a casa de Laura e a atacado com intenção criminosa. Laura testemunhou sobre o ataque e as circunstâncias que levaram à invasão. A defesa tentou argumentar que Jason não tinha plena consciência de suas ações, mas o tribunal não aceitou essa alegação. Jason foi condenado por tentativa de homicídio, invasão domiciliar e outros crimes relacionados. Ele foi sentenciado a uma longa pena de prisão. O caso serviu como um lembrete sombrio dos perigos que podem estar associados a amizades e relacionamentos estabelecidos online. A experiência de Laura destacou a necessidade de maior vigilância e cautela ao interagir com pessoas desconhecidas na internet. O caso de Laura e Jason levantou várias questões importantes sobre segurança online e a necessidade de precauções quando se conhece pessoas através de plataformas digitais. As lições aprendidas com o caso enfatizam a importância de não compartilhar informações pessoais sensíveis com estranhos e de ser cauteloso ao marcar encontros pessoais com pessoas conhecidas online. Laura, após se recuperar das feridas físicas e emocionais, tornou-se uma defensora da segurança online e da conscientização sobre os perigos das interações digitais. Ela compartilha sua história para alertar outras pessoas sobre os riscos e para promover a segurança em encontros online. O caso de Laura Mendes e Jason Clarke continua a ser uma história impactante e um alerta para aqueles que buscam amizade e conexão na era digital. Ele demonstra que, embora a internet ofereça oportunidades para fazer novas amizades, é crucial manter a segurança e a vigilância para evitar situações perigosas e potencialmente fatais. O caso começa com a história de duas mulheres, Sarah e Emily, ambas na casa dos 30 anos, que se conheceram em um fórum online dedicado a interesses compartilhados, como literatura e cinema. O ambiente virtual permitiu que se conectassem rapidamente, e elas começaram a trocar mensagens e a se encontrar com frequência, formando o que parecia ser uma amizade genuína. Sarah era uma mulher extrovertida, que trabalhava como designer gráfica e era conhecida por sua natureza amigável e por seu entusiasmo pelas artes. Emily, por outro lado, era uma pessoa mais reservada e trabalhava como bibliotecária. Apesar de suas personalidades distintas, elas descobriram uma forte afinidade por literatura e cinema, o que as levou a formar uma conexão estreita. O relacionamento entre Sarah e Emily evoluiu de mensagens virtuais para encontros presenciais. Inicialmente, esses encontros eram simples e benignos, com as duas se encontrando em cafés locais e trocando livros e filmes favoritos. Tudo parecia normal e inofensivo, e ambas estavam satisfeitas com a amizade que estavam construindo. No entanto, em julho de 2017, Emily sugeriu que Sarah visitasse sua casa para uma noite de cinema e bate-papo. Sarah aceitou o convite, sem suspeitar de qualquer perigo. Ela estava animada para passar um tempo com Emily e ver sua coleção de filmes raros que Emily frequentemente mencionava. Na noite do encontro, Sarah chegou à casa de Emily por volta das 19 horas. O ambiente estava acolhedor, com luzes baixas e uma seleção de filmes cuidadosamente escolhidos. As duas passaram a noite assistindo a filmes e conversando sobre suas vidas e interesses. Até então, a noite parecia ser como qualquer outra. No entanto, conforme as horas avançavam, o comportamento de Emily começou a mudar. Ela se tornou cada vez mais estranha e inquieta, e seus comentários começaram a refletir uma tensão que Sarah não conseguia entender. Quando Sarah foi ao banheiro, Emily a seguiu discretamente, e a situação começou a ficar desconfortável. No momento em que Sarah retornou à sala, Emily estava claramente agitada. Ela começou a fazer perguntas pessoais invasivas e a manifestar um comportamento possessivo. Sarah tentou mudar de assunto e manter a calma, mas sentiu que algo estava errado. A situação culminou em um ataque violento. Emily, que havia escondido uma arma dentro de uma gaveta da sala, puxou o objeto e atacou Sarah. Emily estava claramente em um estado de frenesi, e Sarah ficou em choque ao perceber que estava sendo agredida. A violência foi inesperada e brutal, e Sarah lutou desesperadamente para se defender. Emily a feriu gravemente antes que Sarah conseguisse escapar da casa.
Ela conseguiu correr para a rua e buscar ajuda. Sarah foi socorrida por um vizinho, que chamou a polícia e a ambulância. Enquanto aguardava o socorro, Sarah estava em estado de pânico e dor, temendo pela própria vida. A polícia chegou rapidamente ao local e encontrou Emily ainda em sua casa. Ela foi presa e acusada de agressão grave e tentativa de homicídio. O caso chamou a atenção da mídia devido à natureza brutal do crime e ao fato de ter ocorrido dentro de um ambiente de amizade aparentemente segura. Emily foi levada para a delegacia e interrogada sobre o ataque. Durante o interrogatório, ela alegou que estava em um estado de estresse extremo e que havia perdido o controle. No entanto, a polícia e a acusação apresentaram evidências de que o ataque foi premeditado e que Emily havia agido com intenção de causar danos. No julgamento, o caso recebeu ampla cobertura da mídia, que detalhou o horror vivido por Sarah. A acusação argumentou que Emily havia agido com premeditação e que sua ação foi uma traição de confiança em um contexto de amizade. A defesa tentou alegar que Emily estava sofrendo de uma condição mental que a tornava incapaz de controlar suas ações, mas o tribunal não aceitou essa argumentação. Emily foi condenada a uma longa sentença de prisão por tentativa de homicídio e agressão grave. O caso foi um lembrete chocante dos perigos que podem surgir das interações online e das amizades estabelecidas por meio de plataformas digitais. Muitas pessoas ficaram perplexas com a ideia de que alguém poderia se transformar em um agressor violento, especialmente quando a relação parecia ser tão amigável. O caso de Sarah e Emily destacou a importância de manter uma vigilância adequada ao interagir com pessoas conhecidas online. Embora a maioria das interações digitais sejam inofensivas, é essencial estar ciente dos sinais de alerta e não ignorar comportamentos estranhos ou possessivos. Sarah, após se recuperar das feridas físicas e emocionais, se tornou uma defensora da conscientização sobre segurança nas redes sociais. Ela compartilha sua história para ajudar outras pessoas a reconhecerem os sinais de perigo e a tomarem precauções ao formar novas amizades online. O caso de Sarah e Emily continua a ser um alerta sombrio sobre os riscos envolvidos em amizades estabelecidas na internet e serve como uma lição sobre a importância da segurança e da precaução nas interações digitais. A história de confiança traída e violência serve como um lembrete de que o perigo pode estar mais perto do que imaginamos, mesmo em ambientes que deveriam ser seguros.